Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre os tipos de açúcar e adoçantes. Eu vou tentar fazer um resumão sobre o assunto, mas que fique claro para que vocês possam entender. Bom, hoje em dia a gente tem um monte de tipos de açúcar, de adoçantes disponível no mercado, algumas receitas aparecem com algumas substituições e às vezes fica aquela dúvida, né? Mas qual é melhor utilizar, qual consumir, qual comprar, enfim. Primeira coisa que acho que precisa ser dita é que quando a gente coloca qualquer tipo de sabor doce na nossa boca, né? Quando a gente tem um sabor doce em contato com o nosso organismo, automaticamente a nossa insulina é liberada, né? E isso acontece com qualquer tipo de sabor, tá? Do doce, da onde vir. Pode ser dos tipos de açúcar, pode ser dos adoçantes. Vamos falar primeiro, então, sobre as diferenças, sobre os tipos de açúcares que a gente encontra nas prateleiras do supermercado, né? Que são os açúcares mais comuns, que geralmente são derivados da cana, né? Da cana de açúcar, que é o açúcar branco, né? Aquele açúcar de mesa refinado, que a gente encontra em qualquer lugar. Depois a gente encontra o açúcar cristal, que também é branquinho, mas já é em gruminhos, né? E depois a gente encontra o demerara e o açúcar mascavo. Geralmente nas receitas, quando é, por exemplo, algum bolo saudável, algum doce saudável, pede-se para utilizar o açúcar mascavo ou açúcar demerara. Mas por que essa troca, né? Em questão de calorias, todos os açúcares possuem a mesma quantidade de calorias, tá? Então, em questão de calorias, eles não se diferem. O que difere é a sua composição. Então, vamos pensar na cana-de-açúcar, né? Naquele caldo da cana, que é uma cor mais amarronzada, né? Mais caramelada. Qual açúcar está mais perto dessa coloração? Seria o açúcar mascavo e depois o açúcar demerara. A cana, ela possui alguns micronutrientes dela mesmo, né? Com a presença de algumas vitaminas, minerais, até mesmo ferro. Por isso que tem aquele sabor acentuado, né? Então, quando a gente encontra, por exemplo, mascavo e demerara, que são dessa coloração mais perto, é porque eles passam por um processo de menos refinação, né? De menos quantidade de aditivos para deixar ele branquinho. Então, alguns minerais, né, conseguem se preservar. Então, quando a gente fala para fazer essa troca nas receitas, é porque falando, né, na composição do açúcar, ele pode agregar algum valor a mais nutricional na receita, então por isso que é um produto saudável, né? Mas isso não significa que a gente pode consumi-lo à vontade e que ele não engorda. Tem até um destaque aqui sobre isso, saudável, que eu falo que não é porque é saudável que não engorda e que pode consumir à vontade. Então, a gente fala para fazer essa troca, não é em questão de calorias, mas é falando da questão de valor nutricional, né? Que ele pode agregar alguma coisa a mais na nossa receita. A gente também encontra hoje em dia nos supermercados, nas prateleiras, o açúcar de coco. É um açúcar novo, né? Que tá aí no mercado acho que há uns 3, 4 anos. Tem algumas pessoas até que não conhecem ele. É um açúcar também que possui alguns micronutrientes, né, que podem agregar. E o que ele se difere dos outros açúcares, dos derivados da cana, por exemplo, é que seu índice glicêmico é menor. Então, não significa que ele vai entrar de uma vez na nossa corrente sanguínea, vai ter aquele pico de insulina. Ele vai ser liberado mais devagar. É uma opção melhor, uma opção mais saudável, mas também contém calorias, né? Então, agora vamos falar sobre os adoçantes. Os adoçantes, eles foram criados, né, para um grupo específico, que são os diabéticos, que não podem consumir açúcar. Mas eles também são muito comuns na utilização de pessoas que buscam emagrecimento, né? Buscam poupar calorias para o emagrecimento. Eles podem ser divididos em dois grupos, os adoçantes artificiais, que a gente encontra o aspartame, sucralose, ciclamato de sódio, e também podem ser os naturais, que são o xilitol, eritritol, a estévia, que são alguns nomes aí mais conhecidos. Existem outros adoçantes, tanto sintéticos quanto naturais, que geralmente as indústrias alimentícias usam, mas eu não vou citar. Vou citar aqui os mais comuns mesmo que a gente encontra nas prateleiras do supermercado. Bom, por que não é interessante pessoas que buscam um emagrecimento ficar trocando açúcar por adoçante, né? Porque, como eu falei no começo do vídeo, eles liberam a insulina. Então, o nosso corpo vai sempre estar pedindo para estar consumindo doce. Então, às vezes, a gente consome alguma coisa com adoçante, mas logo depois não tem a saciedade
logo depois a gente vai querer ficar consumindo mais alimentos, né, rico em açúcar, em carboidratos, e pode haver um aumento, né, do consumo de calorias, onde a pessoa se priva da caloria, mas depois ela acaba consumindo excesso. Então, por isso que não é legal ficar fazendo essas trocas, tanto dos açúcares quanto dos adoçantes. O que é o ideal? O ideal é a gente adaptar o nosso paladar ao gosto real dos alimentos, né? Então, você vai tomar um suco de maracujá, você tem que sentir o real sabor do maracujá, o azedinho. Não tem por que ficar colocando açúcar ou o próprio adoçante, né? Começar a apreciar o sabor real dos alimentos. É claro que não é do dia para noite, então eu já falei isso também aqui num vídeo, volto a repetir. Se você é uma pessoa que consome 1, 2 colheres de chá para adoçar, de sopa, né, para adoçar suco, enfim, ou qualquer outra coisa, vai diminuindo aos poucos, né? Amanhã você tenta colocar uma de chá, depois uma de café, para tentar ir adaptando o paladar ao gosto real dos alimentos. E quando for utilizar, fazer uma receita, dar preferência para os adoçantes naturais, né? O xilitol, o eritritol, geralmente que tem o final tol, eles têm alguns efeitos colaterais em algumas pessoas. Eles podem causar fermentação. Então, tem pessoas que não se adaptam a ele, né? Que logo depois de consumir tem muita fermentação, estufamento, então precisa ver a dosagem, não pode também comer em excesso, não são todas as pessoas, mas pode ocorrer também esse efeito colateral. Então, é isso, tentei explicar aí mais ou menos a diferença entre açúcares, adoçantes, espero que tenha ficado claro. Independente de qualquer tipo de açúcar, de adoçante que você for utilizar, utilize com moderação e tente sempre usar o sabor máximo dos próprios alimentos, aprender a consumir os alimentos na sua forma natural, tá bom?